Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo da manhã desta segunda-feira, a gente vai falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o Internacional, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Então fique comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 1, Internacional 0, partida que teve início às 16 horas deste domingo, dia 21 de abril de 2024, na Liga Arena em Curitiba, e válida pela terceira rodada do Brasileirão. E esse vídeo pós-jogo vai entrar na manhã de segunda-feira no canal, porque no domingo propriamente dito eu estive fora de casa o dia todo em razão de questões familiares envolvendo a minha família. Não consegui sequer assistir o jogo ao vivo, cheguei em casa passavam de 10 horas da noite, então até tomar um banho, comer alguma coisa, poder assistir a partida na Rede Furacão. Tô gravando de madrugada, por isso mesmo tô falando um pouco mais baixo, se for o caso vou dar um ganho no volume no momento da edição, e vou programar esse vídeo para entrar às 6 horas da manhã de segunda para que vocês possam acessá-lo e entender o que eu pensei sobre esse jogo. E a primeira coisa que eu separei para conversar com vocês é que, embora tenha sido muito criticado pelos torcedores nas redes sociais, o primeiro tempo do Atlético Paranaense diante do Internacional não foi ruim. Tá? É evidente que faltaram soluções para construir com a bola, e isso era natural e até certa medida esperado pelas escolhas de jogadores do técnico Cuca, mas, de um modo geral, o Atlético foi bastante competente em pressionar o Internacional e impedir que eles transformassem a posse de bola que eles conseguiram acumular em oportunidades de gol. Na maior parte do tempo, a posse de bola do Internacional aconteceu no seu próprio campo de defesa ou, no máximo, no meio de campo. Foi pouco o tempo em que o Inter realmente conseguiu se instalar no campo do Atlético e oferecer um perigo mais evidente ao nosso gol. E para falar em pressão, a gente não pode deixar de destacar os papéis que tem Pablo e Agustín Canóbio nesse momento de fazer pressão. Os dois cobrem uma enormidade em termos de distância, muitas vezes em alta velocidade, para diminuir o tempo que o portador da bola tem para tomar uma decisão em relação àquilo que vai ser feito, ou até para cortar linhas de passe. E aí, quem tem um papel talvez mais importante dentro do esquema do Cuca, ou talvez quem tem um papel fundamental dentro daquilo que o Cuca entende como uma forma de atacar para esse Atlético, é o Pablo, porque o Pablo, pela maneira que se movimenta, baixando no campo, ou abrindo por qualquer um dos lados para gerar uma superioridade numérica momentânea em algum dos corredores externos, para se aproximar e auxiliar na articulação, de repente puxando o jogador da linha de defesa consigo e abrindo um espaço que pode ser explorado por Julimar, por Canóbio, por Coelho, é um jogador fundamental. E para quem se pergunta por que é que o Pablo é titular e por que, que o Mastriani tem jogado tão pouco, é porque o Mastriani talvez não conseguisse reproduzir esse papel que o Pablo tem feito da mesma maneira e com a mesma qualidade. Para poder ter o Mastriani, que é um centroavante muito mais goleador do que o Pablo, o Cuca teria que reestruturar a forma da equipe atacar. E isso teria vantagens e desvantagens. É evidente que eu gostaria de ver o Mastriani como 9, o que não dá é para fazer de conta que ele conseguiria executar o mesmo papel. E a questão que mais pegou no primeiro tempo, eu acho que boa parte da impressão negativa da torcida tem a ver com isso, é que da forma como o Cuca escala esse Atlético com Julimar, Canóbio e Coelho servindo o Pablo como um centroavante de mobilidade, o Atlético acaba ficando em inferioridade numérica no meio de campo na maior parte do tempo. Então, o Fernandinho e o Eric acabam enfrentando sozinhos o Maurício, o Bruno Henrique e o Rômulo no meio de campo do Internacional. E a falta de jogadores acostumados a atuar entre as linhas, né? Porque quem trabalha ou deveria trabalhar entre as linhas de marcação pela escalação que o Cuca montou são o Canóbio e o Julimar, porque o Julimar é um jogador que vai trazer de fora para dentro para poder abrir o corredor externo para a passagem do Léo Godoy por aquele lado direito. E nem o Canóbio, e muito menos ainda o Julimar, tem as qualidades técnicas necessárias para atuar em um espaço tão reduzido quanto é a entrelinha do adversário, que vai exigir controle de bola em espaço curto, capacidade de drible e uma leitura rápida de jogo para execução de um passe ou de uma jogada diferente para poder encontrar um companheiro mais bem posicionado.
Então, quando isso acontece, quando você não tem jogo entre linha, o que acaba acontecendo é que você direciona os seus passes para fora, e aí você acaba sendo forçado a fazer muitos lançamentos ou muitos cruzamentos. E isso foi realmente o que aconteceu. Como é que o Cuca resolveu corrigir isso no intervalo? Com a entrada de 2 elementos que eu pedi aqui ao longo da semana, Christian e Bruno Zapelli, porque diferentemente de Canóbio e de Julimar, ou principalmente de Julimar e de Tomás Coelho, que foram os escolhidos para deixar o campo no intervalo, o Christian e o Bruno Zapelli têm todas essas ferramentas é, técnicas e mentais que eu mencionei. São jogadores de mais recurso e que, por esse motivo, conseguem se sentir mais à vontade em espaços reduzidos dentro do campo de jogo. E aí, é, deixa eu até pegar aqui. E aí que vale a gente destacar o papel do Christian pelo lado direito, porque o Canóbio, que atua centralizado na primeira etapa, acabou sendo deslocado para o lado esquerdo, e o Christian, pelo lado direito, tendo que trazer o jogo para dentro, acaba replicando um papel que poderia ser muito bem executado pelo recém-contratado Nicão, desde que ele seja capaz de reencontrar a sua melhor forma física, a sua melhor forma técnica, a sua melhor forma mental. E uma coisa que vale a gente destacar é o papel do Bruno Zapelli no momento em que o Atlético marca o seu gol, porque é o Zapelli quem exerce a pressão, o que, em combinação com outros movimentos coordenados da equipe, fechando linhas de passe para o Internacional, acaba permitindo a recuperação da bola, que termina no lance em que o Canóbio acaba acertando um belíssimo chute de pé na esquerda. Fico muito feliz por esse uruguaio, defendi muitas vezes aqui no canal. Acho que independentemente de estar marcando gols, é um jogador importantíssimo pela entrega que tem dentro de campo, pela capacidade que ele tem de ajudar na construção das jogadas, por aquilo que ele oferece à equipe nas transições ofensivas e por toda a versatilidade que ele tem mostrando. Mas lógico que marcando gols, a torcida vai perceber melhor todo o restante das coisas que o Canóbio oferece eh, à equipe. Agora, não é só de elogios que esse canal vai viver em relação a Agostinho Canóbio. A gente viu o Uruguai ser expulso de maneira bastante infantil já na reta final do segundo tempo, quando ele reclama de maneira veemente com o árbitro pela marcação invertida de um lateral que realmente me parecia que era pro Atlético, e na sequência acaba revidando um contato que me pareceu intencional do Fabian Busto, que deixa o braço numa disputa de bola com o Canóbio dá um carrinho por trás, acerta o argentino, toma o segundo cartão amarelo, né, somado ao primeiro pela reclamação, e acaba sendo expulso com todo merecimento. Então, me chama atenção que um jogador experiente, um jogador de seleção uruguaia, um jogador de Copa do Mundo, acabe se permitindo perder a cabeça por 2 lances tão, assim, irrelevantes, a ponto de deixar o campo expulso e colocar em risco um resultado construído, uma vantagem construída com o esforço de todos. Tanto é que nos minutos finais, o Internacional ensaia uma pressão, que poderia ter sido maior, é claro, mas chega a acertar a trave do Bento com o Rafael Santos Borré, atacante colombiano ex-River Plate, que poderia ter sido o gol de empate no placar, que teria estragado, ou teria estragado, mas teria eh, tornado menos efetivo o esforço de todo mundo, né, ao longo de todo o tempo. Deixa eu ver aqui o que mais que eu separei. Uma vitória, então, em resumo, uma vitória fundamental para o Atlético, 3 pontos necessários para retomar um bom caminho dentro do Campeonato Brasileiro. É importante que o Atlético, nessas primeiras 6, 7, 8 rodadas, consiga se estabelecer no pelotão de cima e aí, lógico, se manter nesse pelotão ao longo do campeonato, para quem sabe, conseguindo uma sequência de vitórias, de repente brigar por uma liderança ou se manter sempre na região de Copa Libertadores da América. Já falei aqui para um projeto em expansão e em crescimento, como é o caso do Atlético, jogar Libertadores todos os anos é fundamental como fonte de receita, como fonte de exposição de marca e até para mostrar que o clube esportivamente continua no bom caminho. E aí, daqui para frente, o que a gente vai ter é que o Cuca consolidar algumas ideias e, a partir delas, criar variações para que o Atlético possa enfrentar melhor alguns cenários, como aconteceu mais uma vez no primeiro tempo de hoje, especificamente, onde um Atlético que não teve no Internacional um adversário disposto a ceder transições, que seria o jogo mais confortável para os seus jogadores de frente, acabou conseguindo criar muito pouco
embora em outros quesitos tenha ido bem, como eu falei lá no começo do vídeo. Mas quero saber também a opinião de vocês, o que que vocês acharam do jogo de hoje, gostaram, não gostaram, quem foi bem, quem não foi, deixem aí nos comentários, como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.